2008 e eu estava começando os meus primeiros cursos de mergulho. Naquele período, entre um final de semana e outro, provavelmente me vi sentado em dezenas de barcos que tinham muito em comum com este valente barco da G-Divers em Recife. Mudam os cascos, os motores, a pintura, mas algo permanece idêntico ao longo dos anos: os mergulhadores. Alguns mais experientes, outros começando, e sempre aquela atmosfera curiosa de amizade improvisada, de histórias que se cruzam por algumas horas e deixam marcas que duram uma vida inteira. Em 2008 eu era um iniciante e me lembro perfeitamente de ficar quieto num canto, prestando atenção nas conversas sobre os naufrágios do Nordeste brasileiro, especialmente os de Recife. Para alguém apaixonado por história e por naufrágios, aquilo soava quase como ficção científica. Eu imaginava como seria o dia em que eu teria experiência suficiente, os cursos necessários e a confiança para descer nesses destroços lendários. Eu vim para Recife antes. Em 2023 fiz 2 naufrágios, o Servemar e o Lupus. Foi uma experiência incrível, mas eu estava sozinho. Mergulhei com um grupo que eu não conhecia, porque surgiu a chance e eu não quis desperdiçar. Era um parênteses bonito, mas ainda assim um parênteses na minha história com o mergulho. Desta vez não. Desta vez a história é outra. É nossa. É a que começou lá atrás, em 2008, e continuou agora, em 2025. Num barco valente, com um capitão que conhece cada milímetro dessa costa, com uma equipe afiada e com um grupo de mergulhadores que, antes de qualquer coisa, formam um círculo de amizade que faz qualquer operação parecer mais leve. Essa é a nossa história no Parque de Naufrágios de Recife e, como bônus, nos naufrágios de João Pessoa. Uma viagem que finalmente amarrou todos os fios soltos de uma história que, ao menos para mim, começou há muitos anos. Jacques, Agatha e eu desembarcamos em Recife no dia 18 de novembro. Junto conosco vieram um casal de amigos, Vitória e Felipe. Eles ainda vão aparecer por aqui. Depois de uma bela recepção na casa da minha mãe, em João Pessoa, Jacques e eu desfizemos o caos organizado da mala. Revisamos o equipamento e verificamos o que seria usado no dia seguinte. Dormimos cedo e na madrugada seguinte partimos da capital paraibana para Recife. No trajeto entre João Pessoa e Recife, enquanto o sol ainda decidia se aparecer ou não, conversávamos sobre muitas coisas: a vida, escolhas, filosofia. 2 horas de viagem depois, chegamos a NE Marinas, ponto de encontro da operação. Aquela sensação familiar voltou: caixas estanques, sacolas de neoprene, barulho de cilindro sendo carregado e mergulhadores sonolentos misturados com mergulhadores empolgados. O álcool secou a água, o álcool da Shopee, a água secou. A água evaporou, era da Shopee, eu não passei. De maneira alguma eu posso deixar de falar o nome de todas as pessoas desse grupo tão especial, começando pelo Joel e Adri, que gentilmente me convidaram para participar destes mergulhos. Chegando no Alex, Fabi, Douglas, a Cíntia e o pequeno mergulhador, o Biel, filho do Alex e da Fabi. Por último, mas de forma alguma menos importante, o cliente Master Black Ultra do mercado de Escâmbalo Mineiro, Rodrigão, e a Carol, que mantém cuidadosamente um mergulhador ou mergulhadora dentro do forninho. Eu já falei antes, mas não custa repetir. Parabéns para vocês e que venham muitas boas histórias. Também não posso deixar de falar de uma figura que, em Recife, dispensa apresentações: o mineiro. Ele é o fundador da G-Divers e, honestamente, é difícil encontrar alguém que mergulhe por estas águas e não conheça esse sujeito. O mineiro é aquele tipo raro, quase uma espécie em extinção, o mergulhador das antigas, que carrega décadas de histórias acumuladas entre água salgada e equipamentos. Ele tem todas as tabelas possíveis decoradas: nitrox, trimix, profundidade, pressão, densidade, misturas improváveis. Tudo está na cabeça dele e tudo já foi testado na prática. O carro é uma extensão do barco
e o barco é uma extensão dele. E é exatamente esse tipo de mergulho que faz a gente se sentir em casa. Você ri, aprende, escuta histórias de gente que não tem sono suficiente para ficar em casa e, ao mesmo tempo, está sob o cuidado de alguém que conhece cada detalhe da operação, cada corrente e até o gosto da água. Se você vier a Recife, procure o Mineiro, não tem erro. O contato da G-Divers está na descrição. Junto com o Mineiro, vem uma equipe não menos lendária. George, o nosso capitão, é um capítulo à parte. Ele tem tanta história que eu não vou ousar resumir aqui. Não quero cometer o pecado de diminuí-las. Você vai ter que vir a Recife, mergulhar com a G-Divers e ouvir tudo da fonte original. Não existe versão escrita que dê conta, ou narrada. E por último, mas só na ordem cronológica, o Rafa. Cria de Fernando de Noronha. Literalmente nasceu na água, mergulhador nato, desses que fazem parecer que o corpo entende o mar antes mesmo do cérebro. Regras de descompressão, enjoo, náuseas, contraindicações, nada disso parece realmente se aplicar a ele. Há quem diga que está sendo estudado. Durante a nossa operação, além de guia, ele também foi o pescador oficial, mas isso eu deixo para o final, porque merece o seu próprio momento. Galerinha, um minutinho da atenção de todos aí, ó. Vamos prestar atenção aí. O que a gente vai falar hoje aqui é o que vocês vão estar fazendo durante todos os dias, beleza? Só vai estar depois mudando os pontos. Vamos estar fazendo ao longo desses 3 dias. E hoje a gente vai estar escolhendo 2 deles para estar mergulhando. A gente vai estar fazendo Taurus e Virgo e Pirapama, tá? Como é que vai funcionar a nossa brincadeira aí, galera? Assim que chegar lá no ponto, o Rafa vai cair na água, vai até o naufrágio, vai estar amarrando esse cabinho que está aqui atrás do naufrágio. Vai até a superfície, Jorge vai estar amarrando esse barco no naufrágio. Então a gente vai estar ilhado o tempo inteiro em cima do naufrágio, com suporte aqui. Mas vamos evitar estar subindo para não estar perdendo muito tempo de fundo, beleza? Galera, nos 15 metros vai estar saindo outro cabo que vai cair aqui, ou de bombordo ou de boreste. Isso aí a gente só vai saber na hora que o barco, depois que o barco estiver amarrado, tá? E aí ele vai jogar esse cabo aqui até os 15 metros de profundidade. Nos 5 metros vai estar saindo um outro cabo que vai estar ligando. Esse cabo aqui é o cabo principal. Então na hora de cair na água, vocês vão estar sentados aí igual vocês estão aí. Segurou, fez o giro para trás caindo na água. Taurus e Virgo. Em um mergulho a gente vai estar conhecendo 2 naufrágios. Como é que vai funcionar aqui, galera? Rafa nesse primeiro vai estar amarrando o cabo nessa chaminé aqui, ó. Tá? Normalmente, se o vento ajudar, ele vai jogar aquele cabo aqui, ó. Esse cabo aqui dos 15 metros, ele vai estar, provavelmente ele pode estar jogando aqui em cima do casario do Virgo. Vai estar não, né? Vai estar para fora, né? Tá, então já que ele não vai estar, beleza? A gente vai descer pelo cabo, desce até os 5 metros, chega nos 5 metros, pega o cabo, atravessa e vai até o naufrágio. Chegou no naufrágio, vai chegar no naufrágio onde o cabo está amarrado. Já pega e vai direto para o outro. Ele vai ter uma distância de 9 metros de distância só um do outro aqui, ó. Já vai para o outro ali, já vem aqui pela areia, aqui pro lado de bordo, de boreste aqui, ó. Já vem circulando por trás, aqui tem bastante vida, pode ter uns tubarões aqui já pincados aqui. Passa por dentro desse de boa. Na hora que chegar aqui, ó, nos 5 metros, vocês vão distribuir aqui todo mundo nesse cabinho, que ele vai estar fazendo um aqui embaixo da embarcação. Então precisa ficar todo mundo no mesmo cabo, naquela fieira de caranguejo, não precisa disso não, galera. É só todo mundo distribuído aqui no cabinho aqui. Essa escada já vai estar fincada aqui e a gente vai estar chamando vocês de um por um. Enquanto não estiver subindo, se você já quiser ficar da superfície, fica na boia aqui de correnteza, que vai estar jogada aqui para trás, fica guardando lá. Ninguém vai ficar guardando embaixo da escada enquanto o outro estiver subindo. Porque se a pessoa escorrega, volta para a água, a primeira coisa que vai ter contato com a nossa cabeça é o cilindro, galera. Tá? Então só vai chegar na escada quando ela estiver livre. Ou eu ou o Rafa já vai estar do lado aqui, ajudando vocês a tirar a nadadeira, passando para cima, segura com a mão dos 2 lados, pode subir equipado. A gente vai fazer a troca de cilindro, segundo ponto vocês metam mesmo, não muda nada, tá? E aqui com certeza o cabo vai ficar amarrado nesses eixos aqui, ó. Tem um eixo desse lado, um
de bomborda e um de boreste. Também só vai saber em qual a gente vai amarrar na hora de chegar lá, tá? Só que aqui a gente já não consegue mais fazer aquele mergulho multinível, porque ele é muito quadradão, ele é bem lá no fundo mesmo, no naufrágio. Então a gente vai estar aqui mais atento ao computador, mais atento à quantidade de ar que a gente tem, beleza? Ninguém entra em deco, beleza, galera? O mergulho é recreacional, não é mergulho técnico, beleza? Tranquilo? Então, ó, vem subindo devagarzinho pelo cabo, o procedimento é o mesmo. Tem bastante, aqui tá tendo bastante polvo, tartaruga, tubarão, tá tendo bastante vida nesse naufrágio aqui. E aí, da moreia verde? Moreia verde tem aqui, tem uma moreia aqui na aqui, ó. Bem devagarinho, porque vai ver muita coisa aqui, mas fica intocado. Então vai bem na manhã, observando. Tem um polvo gigante aqui nessa fronteira aqui. Eu mostro pra vocês lá, tem um polvo lá, roliço. Aqui tá tendo uma moreia gigante também na proa dele aqui, ó. Após as explicações do mineiro, o que restou foi colocar o papo em dia com a turma e as risadas durante mais de 1 hora de navegação até os naufrágios Taurus e Virgo, os 2 primeiros naufrágios desse dia. O Taurus e o Virgo são mais do que belas estruturas submersas. São marcos de um projeto que transformou o Recife na capital brasileira dos naufrágios. O Taurus, um rebocador de casco de aço afundado deliberadamente em 2006, foi um dos primeiros navios escolhidos para iniciar a criação de um grande parque de recifes artificiais ao longo da costa pernambucana. A ideia, aprovada por Marinha, IBAMA e órgãos ambientais, era poderosa: limpar, preparar e afundar embarcações para que o mar pudesse colonizá-las. E foi exatamente o que aconteceu. Poucos anos depois, o casco já era casa para cardumes, corais moles, esponjas e toda a fauna que encontra abrigo em estruturas artificiais. O Virgo, afundado em 2017, veio como uma continuação natural desse projeto. Mais um rebocador inteiro, robusto, colocado a poucos metros do Taurus. Juntos, eles criam um ambiente raro, 2 naufrágios que podem ser visitados no mesmo mergulho, mostrando como o mar ocupa o espaço de formas diferentes ao longo do tempo. Um é mais antigo, já tomado por vida. O outro é mais recente, com estruturas mais limpas, mas igualmente pulsando com movimento e cor. Esses naufrágios representam algo maior do que atrações de mergulho. São exemplos de ciência aplicada à recuperação de habitats, aumento de biomassa marinha e fortalecimento do turismo sustentável. Atividade que gera renda, mobiliza operadoras e impulsiona toda uma cadeia que inclui hospedagem, transporte e serviços locais. Recife não se tornou um polo do mergulho por acaso. Foi construído naufrágio por naufrágio, com planejamento, técnica e respeito ao mar, e o nosso grupo é um exemplo disso. E aqui eu deixo vocês com um pouco da experiência do que é mergulhar no Taurus e no Virgo.
Depois de explorar o Taurus e Virgos, seguimos para o naufrágio Pirapama, um mergulho que carrega história, mistério e uma das biotas mais exuberantes do litoral pernambucano. O Pirapama foi um vapor a rodas, construído na Inglaterra e incorporado à frota da Companhia Pernambucana de Navegação Costeira. Sua primeira viagem data de 1867. Nos livros de história náutica, ele marcou presença até a noite de 24 para 25 de março de 1887, quando se envolveu em uma colisão com o vapor Bahia. O choque foi violento. O Bahia afundou rapidamente. O Pirapama, embora gravemente danificado, conseguiu retornar ao porto do Recife, onde passou por reparos. Anos depois, já sem o brilho de antes, ele foi descartado e hoje repousa submerso a cerca de 6 milhas náuticas do porto de Recife, entre 19 e 23 metros de profundidade. O que faz do Pirapama um mergulho especial é a combinação de passado e presente. O casco de ferro, mesmo desmantelado, ainda revela vestígios da era dos vapores, partes da quilha, a casa de máquinas, as estruturas de rodas, apesar de algumas peças maiores terem sido removidas antes do afundamento. Mais importante, o mar tomou conta dele. O que é casco e metal enferrujado transformou-se em santuário subaquático. Hoje o Pirapama abriga mais de 140 espécies de peixes, além de tartarugas, raias e outras formas de vida marinha. Para quem mergulha, ele representa algo único, um encontro com a história do Brasil, a memória das rotas costeiras do século XIX e, ao mesmo tempo, um mergulho vivo, vibrante, colorido e imprevisível. Diferente dos recifes artificiais mais recentes, o Pirapama é quase um museu submerso, um relicário onde o tempo moldou o metal e o mar moldou a vida. Cada respiração lá dentro é um diálogo entre o passado e o presente, entre a memória dos homens e a persistência da natureza.
Depois do Pirapama, Jacques e eu voltamos direto para João Pessoa. Era o fim do primeiro dia e, apesar do cansaço bom do mar, queríamos aproveitar o começo da noite antes de nos recolhermos. A madrugada seguinte já estava praticamente batendo na porta. O restante da turma que estava comigo e em João Pessoa passou a tarde na praia, descansando da viagem e recuperando as energias. No início da noite, fomos todos para o Mió do Sertão, um restaurante bem conhecido na cidade, bonito e organizado, desses lugares que conseguem unir comida regional com um ambiente leve, mas totalmente decorado com a temática da região. Foi recomendado pela minha mãe e pelo Gilmar, e a recomendação não poderia ter sido mais precisa. O restaurante tem aquela característica que só os bons lugares do Nordeste carregam. Porções generosas, sabores muito bem trabalhados e um cardápio que parece um pequeno mapa da culinária paraibana. De carne de sol à galinha de capoeira, dos queijos locais aos sucos de frutas regionais, tudo com um preço honesto e aquele atendimento tranquilo que deixa a noite fácil. Para quem passou o dia inteiro no mar, é o tipo de lugar que quase devolve as forças. Comemos bem, demos algumas risadas e tocamos as primeiras impressões do mergulho. E logo depois, voltamos para a casa da minha mãe. Era hora de descansar, o dia seguinte começaria antes do sol.